Olá, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, um tema muito importante que é planejamento estratégico. O que é planejamento? O que é planejamento estratégico? Ué, se é planejamento, não é estratégico? Planejamento de 2024. Você, sua empresa, já começou a dar uma alinhada nessas questões? Como vai ser o próximo ano? Estamos em novembro já de 2023. Será que já passou da hora? Será que ainda há tempo? Será que sempre há tempo para fazer um planejamento, revisar o planejamento? O entrevistado do programa é o senhor Arão Sapiro. Arão Sapiro é professor de cursos de graduação e pós-graduação em Administração e Engenharia de Produção. É graduado e mestre pela EASP, Escola Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. É consultor, palestrante, autor de livro. Trabalha com gestores, conselheiros e acionistas, tratando de diversos assuntos, sobretudo planejamento estratégico. Uma recomendação importante: pegue um bloco de notas, pegue uma caneta e anote. Anote tudo que você acha que é importante, que é relevante, que faz sentido para você, para a sua empresa, para 2024 e ainda para o final de 2023. Acompanhe agora a entrevista. Pessoal, hoje eu estou aqui no Ernesto Responde, nada mais, nada menos do que Arão Sapiro, velho amigo, e vamos conversar sobre um tema que já tratamos aqui, mas eu tenho certeza que hoje vai ser melhor ainda, vai esclarecer mais ainda essa palavrinha, ou essas palavrinhas tão mágicas que é planejamento e planejamento estratégico. Estratégico, isso mesmo. Tudo bem, Arão? Tudo bem, Ernesto. Te agradeço demais o convite. Estou muito honrado pelo próprio convite e também estar diante de um ícone, né? Alguém que empreende há muitos anos e é um exemplo para toda essa juventude que agora começa a enfrentar o mercado de trabalho. Exato. Então agradeço demais esse espaço, viu? Obrigado. Então, Arão, a gente está inclusive em novembro, né? É verdade. E novembro, fim de ano, tal, é um bom momento para se pensar em planejamento estratégico, 2024. Me fala o que é planejamento, o que é planejamento estratégico, todo planejamento é estratégico. Posso falar um pouquinho? Bom, primeiro eu vou me permitir, aí depois você me corrige, né? Pode falar à vontade. De desmistificar algumas coisas. Não há momento certo do planejamento, porque é sempre planejamento. Não existe momento. Viver, você está planejando. Até faço uma brincadeira. Planejamento, essa atividade, ela é uma atividade humana, somente humana, para o homem sapiens? Não. Você pega uma planta, Ernesto, a planta você coloca longe da janela. Você vai ver que logo depois ela vai se curvando buscando o sol. Isso é tipicamente, lógico, em outro nível, né? Possivelmente inconsciente, biológico, mas é um tipo de planejamento, é a busca de recursos. Esse é um aspecto que eu queria te colocar. Então, nos dias de hoje, eu entendo, e não só eu, né? A gente vai buscando essas fontes e tudo, e pela própria experiência, o planejamento cada vez mais é uma jornada, porque ele tem vários níveis, mas você não planejar é parar de pensar, né? E outra coisa importante de destacar, antes de falar do estratégico, é a questão planejamento. Esse sufixo mento, policiamento, atendimento e planejamento, é uma atividade contínua, é um processo, a gente fala processo de planejamento, que vai ter um ponto que não é de final, mas é um ponto marcante que é a obtenção do plano estratégico. Então isso é importante. Mas ao longo da conversa eu vou ter a oportunidade de dizer por que o plano não é uma atividade que você vai, agora é o mês do planejamento. Não existe isso. É um constante formular perguntas, formular diagnósticos, porque a cada momento as coisas mudam.
Então, isso significa que o planejamento não significa que é uma regra de atividades fixa. Quer dizer, eu fiz o meu planejamento, mas ele é totalmente dinâmico. Dinâmico. A cada momento ele pode estar se modificando em função dos fatos que vão ocorrendo durante o seu desenvolvimento. Exatamente. Então você tem os fatos que estão correndo fora e também, além de mudar os fatos, também mudam as percepções de quem decide, quem está em uma posição de decisão em qualquer nível, de qualquer organização. Então, às vezes, aquela história, né? Como as nuvens. No momento que você olha, você tem uma percepção, uma figura. Se olhou daqui a pouquinho, é outra história. Então, essa competência de estar sempre antenado, sempre ligado, é uma virtude de quem pensa em plano e planejamento. Agora, para fazer um planejamento, é claro que eu preciso analisar o passado. Porque senão eu não tenho uma base, né, para adivinhar o futuro. Porque ele é uma perspectiva, uma tentativa de prever, de previsão. Então, como é que eu devo analisar esse passado? Como uma coisa mais ou menos consumada, respeitar o que aconteceu, ou realmente eu posso inovar e ter ideias novas? Então, se você me permite, eu vou falar algumas coisas a esse respeito, né? É assim, o passado é importante. Algumas vezes me perguntaram por que a qual é a diferença entre a Coca-Cola e a Pepsi? Você sabe, Ernesto? Basicamente, tem o gosto, tem o sabor, mas tem uma coisa que é uma vantagem competitiva da Coca que nunca a Pepsi vai alcançar. A Coca foi fundada há 17 anos antes da Pepsi, só isso. Então ela sempre vai ter 17 anos a mais de história para contar. Então essa é uma diferença, se souber aproveitar, né? Então, assim, qual é a base da atividade de planejamento? É avaliar, tem duas coisas que você precisa avaliar, o grupo de pessoas estão reunidas. Os recursos 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 da organização. O que são os recursos da organização? Pode ser o recurso monetário, pode ser recursos de conhecimento, recursos de acesso à matéria-prima. Então, esse é o primeiro desafio de quem se inicia no planejamento, saber quais são os recursos. Aí, o trabalho do planejador é como capitalizar esses recursos. Muitos desses recursos vêm do passado, é verdade. Você pega muito em empresa familiar, que às vezes a velha geração é descartada, né? E a gente sabe os prejuízos que isso acontece. A velha geração, eu vou contando, é a tal história, né? Quando a gente chega numa idade, tem muita historinha para contar. Você vai me cortando, Ernesto, se eu estiver desfocando. Há um tempo aí, eu fiz um workshop na Petrobras. Fiz bacana, um trabalho sobre comunidades de prática e tal. E aí teve o final era um workshop que reuniu os engenheiros da Petrobras, engenheiros e engenheiras. No salão tinha umas 130, 140 pessoas. Aí eu vi na mesa, a gente dividiu por mesa, né, para propiciar mais debate. Aí tinha assim, um jovem, possivelmente, não era estagiário, era trainee, aí um jovem gerente, um gerente nível médio, um diretor e um senhor ou uma senhora mais velho. Aí eu fui perguntar para quem havia me contratado, puxa vida, toda a mesa tem uma pessoa mais... Essas pessoas são aposentadas, mas todo evento que a gente faz aqui, a gente convida os aposentados, porque eles trazem muita riqueza. Certo. Então esse é um elemento, buscar os recursos, entender os recursos. Muito bem, aí você vai capitalizar, mas você vai capitalizar onde? No ambiente, né? Então, o ambiente entra todos, entra a política, entra o próprio ambiente, a sociedade, as forças competitivas. Então, é nesse confronto entre os recursos que eu tenho, ou que a sua organização tem, mas a preocupação é como capitalizar os recursos num ambiente que está se avizinhando. Por isso que eu falei para você que o planejamento não é uma coisa... Você faz um planejamento tendo em vista daqui um mês, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 8 meses. Tem um grupo, como é que chama? Grupo Algar,
em Uberlândia. Certo. Você conhece, é um grupo de técnicos. Foi uma das empresas que alavancou muito a Microsiga na época, porque foi nosso cliente. E numa entrevista com um dos fundadores da época, ele fala, nós estamos fazendo planejamento para daqui a 100 anos. A jornalista que estava perguntando se estranhou. 100 anos? Não tem problema. Lógico que para planejar 100 anos, os elementos de conhecimento são menores. Não tem problema. E aí eu faço a minha analogia no sentido contrário. Por exemplo, possivelmente você já sabe como vai ser, salvo um grande acontecimento, mas você sabe como vai ser o seu Natal na sua casa, com os familiares. Que está próximo. Está próximo. Aí se perguntar, e o Carnaval, como vai ser? Aí você tem alguns elementos. E a Páscoa? E as férias de meio do ano? Você tem algumas noções. Já vai perdendo alguns elementos. Então você vai trocando sua percepção, que é um conhecimento mais exato, né, que a gente fala, que é previsão estatística. Eu vou ter um Natal muito legal com 80% de chance, porque só se acontecer um acidente. Para uma percepção de futuro, e lá na frente você já começa a usar o seu sexto sentido, que é a intuição, que é tão válido. A gente hoje, as pesquisas, você sabe muito bem, a intuição é como qualquer outro sentido, você tem que desenvolver. Você tem todas as pessoas, não são só as mulheres que têm o seu sentido mais apurado. É uma questão de treino. Vários livros, né, relatam esse assunto. Então você vai trabalhando. O que acontece? Passou o Natal? Já não é mais plano, já passou. Mas você já está mais perto do Carnaval. Então você está trocando a estatística de Natal para a estatística, e as férias de junho estão ainda naquela suposição próxima. E assim vai. Então você vai levando como se fosse módulos de conhecimento e vai acompanhando. E aí vem o passado, aí você tem razão. Aí você errou totalmente o Natal, não veio ninguém, você brigou com seu cunhado. Errou na previsão. Errou completamente. Aí você tem que fazer uma análise. O que eu errei? O que eu não percebi? Quais foram os sinais fracos? Então você tenta apurar. E aí quando você fala em previsão, né, para apurar, você precisa considerar que exatamente você não está sozinho no mundo. Então, no caso de empresa, você tem que considerar quais são também os planejamentos da concorrência, do governo, talvez da situação mundial, né, do que vai acontecer. Então você precisa realmente ter um pouco essa questão de adivinhação do futuro. Isso. O que vai acontecer? E aí como é que a gente teria assim, a melhor forma de tratar essas hipóteses? Lendo jornais, perguntando para pessoas que a gente acha que devem ter uma noção melhor do que a gente sobre o futuro. Então, pela prática profissional e as aulas, e pelo muito estudo, né, eu diria assim, primeiro, você reunir pessoas da organização, muitas vezes seus clientes, tem casos até de chamar os concorrentes. Exatamente. Não é? Porque então, estamos todos no mesmo barco. Então, se você apurar melhor esse entendimento de futuro, cada um tem a sua resposta ao que vai fazer, mas se ajudar a entender. Então, essa é a história. Então, quanto mais pessoas, que seja, dependendo do tamanho, né, da organização, de presidente, fundador, diretor, mais gente participar para criar uma espécie de um conhecimento coletivo na reunião. Então, você tem que ter uma metodologia de conversação, porque senão às vezes vem um chefão, que é muito autocrata, e aí ninguém fala nada e morre. Agora, e aí você tem que associar as metodologias modernas, Ernesto, de construção de cenários. Como é que é isso? O senso comum, o senso usual vamos pensar o futuro, vamos pensar o cenário negativo, cenário médio, né? E o cenário otimista. Isso tecnicamente é errado. É errado. Como é que devemos trabalhar? Não é muito usual no Brasil, a gente sabe. Você faz o seguinte,
tenta identificar o que a gente chama das forças propulsoras. Por exemplo, inflação. Qual vai ser a inflação do final do ano que vem? Você sabe? Então, aí já precisa analisar Calma. o governo que nós temos, o que ele fez no passado, o que ele está dizendo que vai fazer. Calma. Pode ser também, mas se me permite, o que determina, assim, genericamente, em qualquer parte do mundo, qualquer governo, o que determina a inflação? A inflação é determinada, vamos dizer assim, pela... Só valem duas coisas, tá? Vou dar o meu palpite. Palpite. Pela política do governo. Política de governo. No momento que o governo é um governo entusiasmado em gastar mais do que ele dispõe, quer dizer, não vou dizer esbanjar, que é uma palavra forte, ou é um governo mais conservador. Então, isso é que vai, na verdade, ser a principal causa de haver uma forte inflação ou não. Você tem direito a mais uma força motriz. O governo dá mais uma que eu já fecho o meu modelo para você. Bom, a outra é se a situação mundial, né, por exemplo, agora a gente está com essa perspectiva de guerra, que ela vai permanecer talvez ainda durante alguns meses e tal. Quando você tem uma perspectiva de guerra, então, economicamente, existe uma dificuldade maior de receita e as despesas vão continuar existindo. E isso provoca inflação. Beleza. É mais ou menos o sinônimo, em termos empresariais, a uma empresa dar prejuízo. Então, vamos lá. A inflação é um prejuízo que uma nação dá. Perfeito. Aí, se me permite, governo, gastador, não gastador, ou controlado, não controlado. Aí você traça o eixo vertical, certo? Aí a geopolítica e a sociedade, enfim, fatores da geopolítica, traça um eixo horizontal. Certo. É um momento mais de pacífico, de acerto, um momento... O que acontece? Tudo influi, né? Aí você tem quatro quadrantes, como o próprio nome diz. Aí você começa... Bom, e se for um governo nacional gastador e muitas guerras? Como é que vai ser esse cenário? E se for um governo econômico e mais muitas guerras? Aí você trabalha... Exatamente, aí você vem com as 20, 30 pessoas e tenta contar uma história de futuro. Então você tem 4 extremos. Muito bem, então a primeira parte. Aí vamos discutir o futuro imediato. Até o começo do ano. O governo vai continuar gastador? Vai. As guerras vão aumentar, vão diminuir? Vai. Então está dentro da probabilidade. Aí você tem o cenário de futuro para 2, 3 meses. Mas também você já começa a construir com a contribuição de várias mentes, gente de fora, de conselho. E se der, aí você vai para o extremo A, extremo B, extremo C, todos podem acontecer. Por isso que eu falei, o trabalho de planejamento é um radar, você tem um mapa estratégico. Para onde está indo? Opa, de alguma maneira, essa guerra que ocorre agora em Israel, terminou com o Hamas, tem gente já falando isso, olha, se essa guerra for curta, muitos governos árabes e islâmicos estão pensando diferente, eles estão vendo que isso não dá certo, porque atrapalha, não é questão tanto da religião, é questão que não controla, então perde turismo, o que fica com as novas iniciativas, até na Arábia Saudita está se modernizando. Então pode ser que um cenário que era impossível há 5 anos, que líderes árabes sejam mais racionais, não sejam tão impulsionados pela religião e que entendam que no mundo moderno não cabe mais lutas armadas, né? Ou lutas de guerrilha. Pode acontecer. Então, o mundo é assim. Se você não tivesse mapa para ampliar, você consegue ser, meu cenário é pessimista, nada vai mudar. E aí você cai num risco grande se você faz o plano sozinho ou com 3 ou 4 pessoas. É o viés de confirmação. Então é aquela história de você acha que é, e aí você luta para ir para onde você acha que é. Fazendo esse exercício de ampliação,
Você é obrigado a pensar em coisas que você nunca imaginaria. E aí eu acho também que o planejador, né, a pessoa responsável por ter feito o planejamento, ela não deve se sentir frustrada quando um planejamento não dá certo. Porque um planejamento não dar certo não significa necessariamente que ele foi mal feito, porque pode ter acontecido um fato totalmente imprevisível que atrapalhou totalmente aquele planejamento. Aí, então, eu acho que a gente aqui deve dar como pelo menos um suspiro, né, para quem vai planejar agora para o ano que vem. Não tenha medo de errar, ou de achar que vão meter o pau em você porque você fez um planejamento que não deu certo. Um planejamento pode ter sido muito bem feito, especialmente analisado, o camarada analisou tudo que é dado, informação, e no fim não dá certo, porque fatos imprevisíveis, sei lá, terremoto, que só Deus pode prever, aconteceu. Então, acho que não deve se culpar. Me permita dar um exemplo, eu acho que foi legal o que você falou, muito legal. Recentemente eu li um artigo sobre o Elon Musk, do artigo da Harvard, fala, o Elon Musk tem estratégia. É um cara muito maluco, né? Que já está querendo oxigenar Marte, tudo isso. E de cada 10 ele acerta 5, ele não acerta todas. Então, esse artigo me chamou muita atenção, que qual é a estratégia do Elon Musk, os dois professores de Harvard tentaram identificar. Eles falaram o seguinte, de um modo geral, quando você pensa estrategicamente, você está buscando uma solução de futuro. O Elon Musk não procura solução com a estratégia, ele procura problema. Tanto é que a pessoa não entende, que ele solta lá os foguetes lá do X-Space, né? E ele vibra quando o foguete cai. Você já ouviu essa história? Já ouvi falar. Então, qual é a história? Aprendemos mais uma. Olha que maravilha, não existe isso. É completamente contrassenso, né? Mas, de um modo geral, até nas escolas de administração, de economia, a estratégia é para buscar uma solução. Não é. A estratégia é o que você falou. Quanto mais errado o plano, melhor. Por quê? Porque você fica preparado para a próxima você acertar. Então, acho que assim uma mensagem que a gente já pode deixar aqui é não deixe de planejar, né? Porque às vezes a pessoa deixa de planejar porque ela pensa assim, não, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou conseguir, eu posso conseguir, não consigo adivinhar. Não importa, né? Faça um planejamento. Porque aí ele vai ter como comparar para ver se ele realmente errou muito ou o que aconteceu que ele nunca tinha pensado que ia acontecer. E aí você é uma pessoa idolatrada pelos jovens, a gente sabe disso, e está muito inconsistente com a ideia do jovem e com a ideia da empresa ágil, né? Qual é a história? Você desenvolve um software, já lança. Não é assim, um pouco, eu não sou um expert nisso, mas no trato com o usuário daquele software, ele vai apontar problemas, você vai e conserta. Então, você lança, não sei se é exatamente esse modelo, mas você lança uma versão básica e já vê o que estava acontecendo no mercado. Errou, acertou, já aprimora. Que é um conceito revolucionário, eu diria, da indústria antiga. A indústria antiga passava um tempão até achar um protótipo e aí lançava. Mas até aí, hoje não dá mais tempo, né? Em um mês já vem todo mundo correndo atrás. Então, eu acho assim que essa palavra que você falou, essa agilidade, quer dizer, você fez um planejamento, aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, então você precisa ser ágil no sentido de quando perceber que um fato aconteceu que vai modificar aquilo que você planejou, você ser ágil em ajustar o planejamento à nova situação. Isso. Porque a situação, nós empresários, não temos um poder absoluto, se eclodir uma greve, se eclodir um terremoto, se
se um concorrente de repente aparecer, são fatos que fogem do nosso controle. Mas isso não faz com que o planejamento deve ser ignorado ou jogado fora. Pelo contrário, ele deve ser ajustado àquela nova situação, né? Se você me permite, essa história de ser professor há muito tempo, hoje eu já não sou mais professor, procuro ser mais consultor. Diz que o professor é quem mais aprende numa sala de aula. Isso, eu aprendi muito. Então tem uma coisa chamada ferramentas de apoio à decisão. Aí você vai ver a história dessas ferramentas, são consagradas, elas datam da década de 60 do século passado, ou seja, mais de 80 anos, ou 60 anos, enfim. Que a gente fala muito, a matriz SWOT, aqueles modelos BSC, eles já são antigos, mas eles te ajudam a tomar uma decisão mais embasada em alguns elementos. Tem um professor de Harvard já antigo, hoje ele é muito criticado, mas eu, como sou da velha guarda, Ernesto, eu defendo-o com unhas e dentes. O que ele falar, eu aceito como... Quem é esse gênio? Michael Porter. Ele é criticado. Mas espera um pouquinho. Ele criou dois conceitos fabulosos, década de 70. Foi muito perseguido em Harvard, porque ele ganhava milhões nas palestras, os outros professores de Harvard ganhavam só o salário da universidade. Mas primeiro, ele falou, olha, gente, tem 3 jeitos de concorrer. Ou você é líder de custo, ou você é líder de diferenciação, ou você trabalha em nicho. Por que custo? Custo você minimiza a diferenciação, você vai na economia dos processos. Diferenciação, você vai na inovação, você vai no investimento. Não dá para ser isso sendo líder de custo, porque custo minimiza. Ou ainda você pode escolher um nicho, né, um segmento pequeno e aplicar sua vocação lá. Gente, não conheço nada mais moderno, desde a década de 70. Quero alguém me provar que é possível ser as duas coisas. Segundo o Porter, né, dizia, se fica encalhado no meio, não dá para ser. E um outro conceito que o pessoal bate muito, se eu for falar isso na faculdade, na universidade, eles vão me bater, Ernesto, que é aquela coisa das 5 forças do Porter. Então, o que é? Ele fala assim, você vai fazer planejamento estratégico, tem a dimensão macro, né, tem os seus recursos, mas tem a dimensão da concorrência. Então, o que você tem que ver? Primeiro, para quem que você está vendendo? Quem são os seus compradores? Quem são os seus fornecedores? Quem são os seus concorrentes propriamente? Então, compradores, fornecedores, concorrentes. E tem 2 figuras que desbalanceiam um pouco esse planejamento estratégico, que são os substitutos. Então, você tem uma tecnologia, vem um substituto. E outra que inova, uma inovação. Sim, pode ser uma inovação, mas que seja substituta, né? Substitutiva. No momento, o GPT, o generativo, né? A inteligência generativa, substitui o Google. Certo. Mais e mais as pessoas vão sair do Google para alguma aplicação específica, vai indo para o IA. Sim. E depois tem a figura do entrante. Muito bem. O que o Porter... O entrante é um novo concorrente, uma nova empresa no mesmo ramo, não substituto. O que ele falava, meu amigo, que eu gostaria que ele fosse meu amigo, não é, né? De como você lida com o fornecedor e o comprador. Você trabalha poder de barganha. A estratégia é barganhar, quer dizer, não se deixar levar nem pelo fornecedor nem pelo comprador. Como é que você faz com os concorrentes? Estratégia de cooperação ou de enfrentamento, não tem outra. O que você faz com os entrantes? Você trabalha barreiras de entrada. Logo no início, tem que ficar esperto quem entra. O que você faz com o substituto? 2. Ou você é o autor, não sou eu que estou falando, tá? Ou você se finge de morto, deixa ele substituir, ou você entra na substituição. Você não pode criar barreira de entrada para substituir. Você copia aquilo que o substituto está fazendo. O erro, por dezenas de anos, as empresas, é criar barreiras de entrada para substitutos.
Não é possível, porque o substituto é uma outra coisa, né? Então, não é possível que o Facebook ou então o outro aí faça uma barreira de entrada para o TikTok. Entrou o TikTok, não tem. Tá? O que fez o que está fazendo o Facebook? Está fazendo aqueles videozinhos rápidos. Eu não gosto. Eu vejo um vídeo, né? Eu gostaria de ver no dia seguinte. Aí eu volto no dia seguinte, né? Não tem mais. Então, para a nossa cidade é um pouco complicado. Né? Parece um cisco, né? Parece uma faísca do Reels, né? O Facebook demorou muitos anos o próprio Instagram demorou muitos anos e a resposta já estava nos livros. Tem um substituto? Ou você não faz, ou você faz imediatamente. E o TikTok já tinha 3 anos, 4 anos para que o Face fizesse. Então são regras. Você está copiando, mas copiando com uma melhoria. Pode melhorar, claro. Mas é isso. Mas você vai, como diz o jovem, na vibe. Apareceu uma novidade. Os taxistas estão se fiando contra o Uber, contra o 99, né? Procurando criar barreiras de entrada, com privilégios, tudo. Vai ser pouco uso, que é substituto. Então, o que as cooperativas de táxi tinham que fazer? Imitar, copiar o sistema de Uber. Mas eles não fazem isso. Então, vão manter privilégios, ainda tem, toda a prefeitura procura preservar o taxista, mas isso tem data de validade, na minha opinião. E sempre vai surgir um dia também que o Uber também vai ser substituído. Vai ser substituído, então... Principalmente quando tiver os carros autônomos. Os armazéns foram substituídos pelos supermercados, é sempre assim, né? Então, o rádio diziam que foi substituído pela TV, mas é que não são da mesma natureza. Então, é mais uma característica de entrante, não de substituto. Então, também tem que ver isso, se é substituto mesmo. Não sei, na área da tecnologia, o que está aparecendo de substituto, mas vira e mexe aparecem substituições, né? E às vezes a substituição, ela pode depender realmente de uma nova tecnologia desconhecida, e aí já é mais complexo, porque aí você depende de uma pesquisa, de uma inovação que envolve uma coisa que demanda muito estudo, muito investimento. Mas às vezes você pode fazer uma coisa diferente que não tem nenhuma dificuldade, é apenas uma ideia diferente que vai lá e transforma aquela coisa existente em ultrapassada. Que eu acho que um bom exemplo é esse que você mencionou do Uber, né? Quer dizer, o camarada que bolou o Uber, ele deve ter se baseado no esquema de táxi e falou, mas em vez de ser um profissional, qualquer um pode pegar e transportar pessoas, né? E está mudando, o mercado de trabalho está muito mudado, a gente fala da uberização do mercado de trabalho. Exato. Né? O próprio governo agora está admitindo a terceirização, ou como eles falam, pejotização, né? Pejotização. Agora, nesse instante, Ernesto, não sei quantos se desligaram desse podcast, porque eu falei bem do Porter, viu? Pode ser que seus assistentes e ouvintes e espectadores, está falando do Porter, é superado. Não é superado, não. Não é superado, né? Se você... Posso estender meu raciocínio? Não. Se você me permite, eu queria trazer outros elementos. O que acontece? Você pode mudar tudo a qualquer tempo no processo de planejamento? Então, vamos lá. Qual é a lógica, qual é o modelo do processo estratégico que é mais usual? Então, funciona assim. Primeiro, o grupo decisor, os fundadores, seja uma empresa familiar, ele pensa na intenção estratégica. O que é a intenção estratégica? É aquele anseio maior de quem criou uma empresa. Quando possivelmente você criou a SIGA, a TOTO, você estava querendo fazer alguma coisa, possivelmente, o Constantino, para a sociedade ou para a própria tecnologia. Então, é essa a intenção. Essa intenção deve ser preservada, deve ser uma coisa
que vai ser a chama que vai continuar. Então, esse é um elemento onde começa tudo. A partir daí, sim, começa a se ver por onde vai, como vai se realizar essa intenção, e aí você caminha para as estratégias, para as políticas. Melhoria. Melhoria também, nos objetivos. Mudar a estratégia. Não, antes disso, quero complementar, desculpa. No bojo da intenção, você tem aquela tríade conhecida: a visão, a missão e os valores. Não se supõe que empresários, investidores, não vão respeitar os valores e vão só colocar no papel e dizer que é aquilo. Tem que ter uma análise profunda dos fundadores, dos criadores, dos executores responsáveis. Que valores a gente quer preservar? Aí entra a questão do ESG. A empresa precisa, não é somente uma questão de critério de marketing, de comunicação. Ou acredita nisso ou não acredita, né? E você vai no site do iFood, do outro que está me fugindo o nome, o Rappi, né, que é colombiano. Então é maravilhoso, fala do ESG, fala dos valores, mas ele trata os seus entregadores como quase escravos, não dão treinamento, não dão capacitação, não dão educação. Não é bonito isso, então não é verdadeiro. Bom, com isso você caminha para o plano anual, por exemplo, que reúne a operação, reúne as estratégias já táticas, vamos dizer, de finanças, de marketing, de RH, terminando com os processos operacionais e a revisão. Muito bem. Qual é a lógica disso? Você está num processo operacional qualquer que seja ele, prestação de serviço, indústria, tem que ser vista, às vezes, no dia a dia. Você tem que receber informações para tomar decisão no dia a dia. Faltou luz, faltou internet. Você não vai esperar o planejamento estratégico para pensar nisso. Tem que mudar. Você caminha para o que seria o nível de gerencial, seria o gerente financeiro. Quando é que você muda a estratégia financeira, a estratégia de RH? Se você for mudar a cada 3 meses, é pouco. Talvez 6 meses para ajustar algumas coisas de contratação. Faz sentido. Aí você vai para em nível de diretoria, que já pensa o estratégico para o ano 2023, 2024, até 2025. Se você tiver que mudar a cada 3 meses, está errado. Cada 6 meses, está errado. O ideal seria mudar esse aspecto a cada ano. Aí sim, aí faz uma reunião da estratégia anual. Depois vem a visão, missão e valores, que vai se alterar a cada 3 anos, porque a visão, né, de negócio vai mudando. Querer mudar isso a todo ano está errado. E aí nós estamos lá na parte inicial, que é a intenção estratégica. Né? Por que você criou a organização? Aquela resposta, eu criei para ganhar dinheiro, não vale. Tem que ter uma finalidade de pública. Né? Pública. E mesmo dos anseios pessoais, né? Ganhar dinheiro, se você me perguntar o que eu faço para ganhar dinheiro? Consequência. Aí eu te dou um monte de ideia. Venda de armas dá muito dinheiro, né? E outras coisas, contrabando dá muito dinheiro, mas aposto que você não vai optar por essa maneira de ganhar. Então, ganhar dinheiro não é uma intenção estratégica, não existe isso. Então, tem uma coisa que você vai prestar serviço e tudo. Então, por isso que eu falei assim, o entendimento que o planejamento é uma coisa contínua, você vai sempre olhando. Possivelmente os aspectos operacionais, de agilidade, por exemplo, eles têm que ser acompanhados mais de perto. Outras coisas acompanhado anualmente. E depois, em alguns ciclos grandes, ver por que eu ainda estou no negócio. Então, é essa lógica. É por isso que parece que no final do ano vale a pena fazer o planejamento. Não, vale a pena ver a estratégia anual. Mas sempre está atento e atualizado. É uma coisa que eu sempre falo aqui nas nossas conversas, uma coisa muito importante é você fazer um diário. Quer dizer, de alguma forma você realmente ir relatando todos os fatos que vão acontecendo para você também analisar o que deu certo e o que deu errado. Falando nisso,
Qual a sua opinião sobre esse problema agora que está dando com a Starbucks? Starbucks, né, que é de um negócio que todo mundo sempre achou que é perfeito, que vai nunca dar errado, que está aí já estabelecido. De repente a gente lê no jornal de que eles estão numa situação delicada. Já perderam país, já a licença. No mundo, quer dizer, pelo menos aqui no Brasil, em que está tudo caminhando bem, não tem assim um motivo, uma guerra, alguma coisa assim. Olha, hoje, antes de vir para cá, num jornal de economia do Brasil, Valor Econômico, teve uma página grande sobre a situação da empresa investidora, né, que ela tem Fridays, tem Subway, tem os restaurantes do aeroporto, chama Bar, tem o Starbucks, o Italy, que é aquele em São Paulo. Tá. Aí deixa eu ver, se eu tiver a oportunidade de falar sobre isso, se o Ernesto me perguntar, eu queria entender mais. Ernesto, uma página inteira, uma longa reportagem. Gente, eu fiquei assustado. É tanta gente querendo mamar daquilo. É investidor, é empresa de fundo, é banco, outras empresas querendo ver o que vai sobrar disso aí. A matriz do Starbucks, a matriz do Subway. E aí eu perguntei, o que faz Starbucks? E na página inteira não se falou nada do que a Starbucks está vendendo. É lógico que vai quebrar, não consegue aguentar abrir 60 lojas sem ter um ânimo daquilo que está fazendo, o café. Eu me lembro quando o Starbucks veio no Brasil, eles trouxeram um chá bom. Quer dizer, nada, não falam nada do ambiente. Eu já fui no Starbucks. Perdeu totalmente a personalidade. O que é o Subway? O Italy, nos primeiros tempos, quem é de São Paulo conhece bem, era um lugar que você entrava na Itália, de repente. Se perdeu. Então, é conversa de investidor com investidor. Sem alma, sem intenção estratégica. Não vai dar certo. Então, essa perspectiva que finanças resolve tudo. Então, quem é o dono da Starbucks? São grupos financeiros. Então, desculpa a minha interpretação um pouco conservadora, mas um negócio não é simplesmente grupos de investidores e investir pode ser um mesmo investidor investir em restaurante, hospital, agência funerária, não é a mesma coisa. Esse dá um EBITDA de 10, esse dá um EBITDA de 12, esse dá 7, então vou de 10. Não. Qual é a vocação desses investidores? É difícil dizer isso agora porque você sabe melhor do que eu. São capitalistas, eles procuram as startups e põem dinheiro lá. Mas não adianta pôr dinheiro lá se não tiver o jovem ou o empreendedor dando aquela alma para o negócio. A inovação, a qualidade. A qualidade, a vontade de querer fazer bem feito. A gente acaba ficando encantado, tem um pouco de mito, às vezes você tem os documentários, né? Hoje é muito interessante, né? A indústria da comida, tem no Discovery, no National Geographic, nesses canais acabam. E aí você vê empresas que desde 1880, mas o que é isso? Eles trazem aquela herança dos fundadores. O mesmo aconteceu, se você me permite, 2 exemplos. Que me permite. Você pega a HP, você conhece a HP? Teve a Carla Fiorino, uma grande CEO, né, da HP, Hewlett Packard. Coisa foi se desandando, não se acertava se iam ser fábrica de impressoras ou de soluções tecnológicas. Eu acompanhei um pouco esse processo no Brasil, até que a família do engenheiro Hewlett e do Packard, que trabalhavam na garagem na década de 50, a família voltou para o negócio, para ver se trazia aquela, como a gente fala, aquela filosofia da garagem. E parece que, de alguma maneira, outro exemplo é a Ford, outro exemplo é a Toyota. Então, são exemplos de empresas perenes, e até certa medida no Brasil, aquelas empresas de Santa Catarina que trazem ainda, né,
a tradição das famílias, a Gerdau, até certo ponto a família Diniz. É que o Abílio ele viajou um pouquinho por aí, mas a família Diniz ainda sustenta aquela filosofia do supermercado. Então eu sou muito... E agora ele está com o Carrefour. Então, aí ele quis ser dono do Carrefour, né? Aí complicou um pouco. Mas, de qualquer maneira, você vê que ele é uma pessoa que valoriza, né, essa coisa do bem-estar, da condição das pessoas que trabalham com ele. Então, você tem 1000 exemplos de empresas já centenárias e a explicação dessa sustentabilidade é muito a preservação de valores também centenários. Essa seria a minha ideia que eu gostaria de compartilhar no espaço que você me deu e aos jovens que... Os jovens têm um grande dilema, né? Também não quero me estender, mas a questão, que profissão que eu vou fazer? Porque está mudando a cada 2, 3 anos, são outras profissões. Aí eles têm que ter a ideia do planejamento ágil, né? Eu acho que alguns princípios como ética, honestidade, integridade, visão, devem ser mantidos independente de qual é o negócio. Eu acho assim que toda essa parte, né, de você planejar, de você ter estratégia, está mudando constantemente. Você tem que sempre estar pensando numa inovação, não desanimar quando alguma coisa que você fez não deu certo. Eu acho que mesmo com os grandes nomes que a gente vê em livros, jornais, na política, também, às vezes, não concluem um projeto, não chegam no sucesso que gostariam. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Inovar, pensar, não desanimar, e sempre vai ter um momento adequado que vai dar certo. Vai. Otimismo. Já está sempre dando certo. Planejou, já está dando certo. Já está dando certo. Então, acho que a gente pode deixar como mensagem, dar uma mensagem final para aquele camarada que está aqui sentado nos ouvindo falar assim, mas e eu, o que eu faço? Parece aquele programa O que é a Vida, né? Mais ou menos nesse sentido, né? Olha, o que eu posso indicar é algumas coisas. Pensar muito no seu anseio e na sua vocação. Não usar aquele viés de confirmação. O viés de confirmação eu vejo o mundo, o que vem pelo futuro, uma espécie do que eu quero que seja o futuro. Não. Agora, pensar na sua essência, na sua natureza, naquilo que te faz bem. Então, isso é um grande recurso que você tem. E aí tem que saber capitalizar. Eu posso ter uma vocação extraordinária para tecnologia. Posso ter feito engenharia. Mas aí eu vou procurar, estou precisando, urgente emprego. Eu vou para uma empresa que eu sei que não tem valores, não tem ética, não vai valorizar. Essa é uma recomendação, como sempre, né? Conselho, se fosse bom, ninguém dava de graça, mas é assim, quanto mais você ficar longe da sua vocação, do seu desejo, do seu anseio, mais tempo você vai perder para chegar naquele seu sonho. Se você sonha, você vai concretizar. O ideal seria buscar parcerias, buscar empresas que sejam, no mínimo, consistentes com seus anseios, na medida do possível. E quando não for possível, que você precisa daquele recurso, daquele emprego, não abra mão dos seus sonhos. Pelo menos você tem aí... Um exemplo que eu dou, Ernesto, é aquela... Como é que chama aquilo de fazer o círculo, que você conhece bem? O compasso. O compasso. O compasso, o que acontece? Se você fazer o compasso sem um ponto fixo, né, aquele preguinho, nem sei se usa mais o compasso. Usa, né? Fazer um círculo. Tem compasso. Exatamente. Então eu tenho um vídeo que eu mostro nas palestras assim. Então, o fixo você tem que ter. Aí você gira o compasso. Outra possibilidade de fazer um círculo,
se fixa e vira o papel. Dá para certo também. Mas não pode perder o seu ponto, que é a sua essência. Essa seria, modestamente, uma recomendação. Eu demorei muito tempo na minha vida para fixar meu compasso, viu? E demorou um pouco. Eu ia para cá, ia para lá, tentava isso, tentava aquilo, até que eu fixei. É aqui que vai ser minha essência. Depois faz o círculo em volta, começou a dar certo. E com muito otimismo. Com muito assim. A palavra otimismo também, vamos deixar ela aqui no ar, porque a gente tem que estar sempre otimista. Não adianta você achar que não vai dar certo. Com certeza. Se não deu certo até agora, é uma boa possibilidade que vai dar certo daqui para frente. Gostaria de te, primeiro, falar aqui do seu livro, Planejamento Estratégico. Como é que a pessoa pode ter acesso a esse livro? Olha, ele está disponível nas principais livrarias, principalmente online. A Amazon está liberado. A própria editora Atlas, o site, está liberado também. Nas duas formas, em PDF, né? O Kindle, ou dessa maneira. Esse livro, Ernesto, no tema Planejamento Estratégico, é o mais adotado nas faculdades do Brasil. E nos cursos de pós-graduação, o que deixa eu e o autor, nosso amigo, conhecido Hidalberto Chiavenato, nos deixa muito orgulhosos. Está na 5ª edição, ela é traduzida para o espanhol. Não, e só uma historinha. Na primeira para a segunda edição foram 5 anos. Da segunda para a terceira foram 3 anos. O mundo muda. Da terceira para a quarta foi 1 ano e meio. Da quarta para a quinta em 1 ano. Passados 6 meses do lançamento da 5ª edição, estou vendo se a gente não faz nada logo, porque surgiu muita coisa nova, né? E possivelmente no ano que vem é lançado nos Estados Unidos em inglês, que vai ser muito bom para a gente. E da mesma forma, eu vou te presentear com dicas de como chegar lá, que é talvez uma outra forma de falar planejamento estratégico. Claro, São dicas também que fazem com que você atinja os seus objetivos. E o Dicas de Como Chegar Lá, ele está inclusive disponível gratuitamente no site ernestoabercorn.com.br, junto com outros livros que eu escrevi também, de modo que vocês podem ler. E além disso, eu quero te presentear com um livro que eu escrevi, quer dizer, junto com outras pessoas, sobre a vida do meu pai. Eu me orgulho muito disso. Fotolabor, do Werner Abercorn, que fala um pouco da história de São Paulo, fotos da cidade da década de 50. Vocês moravam 60. Em que bairro na época? A gente morava no Jardim Paulista. Jardim Paulista. Depois a gente veio de Indianópolis, sempre naquela parte central de São Paulo. Que bom, que bacana. E meu pai tinha, o escritório dele era no centro, na cidade. São Paulo tem seus problemas, mas a gente não larga daqui, né? Ernesto, muito obrigado, viu, pelos livros. Agradeço demais. Fotolabor. Pessoal, muito obrigado. Suas despedidas finais. Agradecer demais o espaço. É um espaço que o Ernesto nos deixa tão à vontade que a gente se cuida para não falar demais. E aí ele vai dando corda, e a gente que procura. Espero ter contribuído nesse momento. Espero que esses poucos minutos que vocês acabaram de assistir tenha tido algum tipo de relevância, algum impacto positivo na vida de você, meu amigo, de você, minha amiga, nesse momento. Quero agradecer demais ao Ernesto pelo espaço trazido. E não deixe de fazer o planejamento estratégico de 2024. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até a próxima semana.